Muito boa noite para você aí de casa. Mais um Tá Na Hora Santa Catarina começando para finalizar o dia junto com você. Como é que foi o seu dia? Foi um dia difícil? Foi corrido? Tá angustiado? Tá preocupado com alguma coisa? Calma, o Tá Na Hora Santa Catarina começou. É o final do seu dia, a gente vai finalizar o dia juntinhos. Agora, se o seu dia também foi bom, os astros se alinharam, deu tudo certo, as coisas estão começando a fluir, calma, o Tá Na Hora Santa Catarina tá chegando para finalizar o dia com você, porque a gente tá aqui, viu? Seja qual for o seu dia, como ele for, a gente vai estar aqui te esperando, a gente pede licença para entrar na sua casa, nos bons e nos maus dias, a gente está aqui juntinho, viu? Para te deixar bem informado e para finalizar o dia com você. A gente tem informações de toda Santa Catarina, os nossos repórteres estão espalhados hoje esperando para te dar informação, então vem com a gente que o Tá Na Hora começou. E olha só, a gente vai girar o estado com muita informação, inclusive começar, infelizmente, com alguns casos de violência, viu? Olha essa confusão, inclusive generalizada, em meio às ruas da cidade de Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, viu? Um homem estava agredindo uma mulher dentro do apartamento e o caso quase termina em tragédia. Daqui a pouco a gente vai contar mais sobre essa triste ocorrência aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, então fica com a gente, daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. E olha só, o caso da passageira que denunciou ter sido atropelada por um motorista de aplicativo após uma discussão sobre o pagamento de uma corrida em Florianópolis ganhou um novo desdobramento. O Ministério Público de Santa Catarina abriu uma investigação para apurar os mecanismos de segurança oferecidos pela plataforma utilizada nesse caso. Érica Garda está chegando ao vivo com a gente. Érica, muito boa noite. Esse é um caso que chama atenção não só pela violência, claro, mas pelas possibilidades de denúncia que a gente tem, né? Como cidadão, quem utiliza o aplicativo, como fazer isso. E agora eu estou vendo que a Justiça está cobrando também da empresa para que ela se torne mais do que segura, eu acho que proativa nesse caso, né? Inclusive com as mulheres. Érica, perdão, a informação, claro, é com você. Oi, Júlia, boa noite a todos que nos acompanham. É isso, esse é um caso que repercutiu bastante, especialmente porque a vítima postou um relato nas redes sociais falando sobre tudo que aconteceu. E agora a novidade é que essa investigação ela foi instaurada pela 29ª Promotoria de Justiça da Comarca aqui de Florianópolis, depois de um encaminhamento, um pedido do PROCON aqui da cidade. Esse procedimento de investigação, ele tem como objetivo apurar se esse aplicativo de corrida está seguindo todas as medidas de proteção e se os usuários realmente estão conseguindo aproveitar disso ou então se eles estão sendo colocados em risco. Entre as diligências determinadas pelo Ministério Público estão pedidos de informação tanto do PROCON estadual, também municipal, sobre eventuais reclamações dos usuários contra a empresa. Além disso, vão ser feitas consultas em plataformas de defesa do consumidor para identificar outros possíveis registros semelhantes. Essa empresa que é responsável pelo aplicativo vai ter um prazo de 15 dias para informar quais são os critérios de seleção dos motoristas, treinamentos que são oferecidos a eles, protocolos de segurança que existem e também medidas adotadas quando há denúncias de violência ou condutas inadequadas, como foi esse caso. Além da apuração na área do consumidor, os fatos também foram encaminhados para análise na esfera criminal, onde o Ministério Público vai avaliar a adoção de outras medidas cabíveis. Lembrando que esse caso já aconteceu há alguns dias, essa mulher relatou através das redes sociais que estava na corrida, né, com esse motorista, outras pessoas estavam no carro, ela foi oferecer uma nota de R$100 para fazer o pagamento, esse homem não gostou, quando ela saiu do veículo, ele jogou então o carro por cima dela. A gente vai seguir acompanhando esse caso, eu volto contigo, Júlia. Esse grande absurdo, né, Érica? Muito obrigada pelas informações. A gente está acompanhando esse caso, sobretudo por essa cobrança com relação à segurança, não só dos cidadãos, né, no geral, mas com relação às mulheres. Eu vou contar para você aí de casa que eu já tive duas situações, viu, Érica, de abuso, acredito, assim, de poder mesmo, assim, situações em que eu cancelei a corrida no meio, saí do carro, pedi para que me deixassem no meio do caminho, porque há situações em que o aplicativo é necessário. A denúncia foi feita, então o encaminhamento foi feito e isso é necessário, né? Saber os caminhos e os protocolos de segurança. Érica, muito obrigada pelas informações, viu? Agora, gente, um ex-servidor público de Chapecó foi condenado pela Justiça após desviar receituários do SUS e utilizar os documentos para falsificar prescrições médicas.
É isso mesmo. Segundo o Ministério Público, os receituários eram usados para obter acesso a anabolizantes. O repórter Felipe Bastos está chegando ao vivo com a gente. Felipe, um caso que, infelizmente, não é o primeiro que a gente vê sobre a falsificação de documentos, né? Mas quando ele é utilizado no espaço de saúde, parece que dói mais na gente, né? Conta mais sobre esse caso. Boa noite, Júlia. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. Dói e impacta bastante, né, Júlia? Porque se trata de receituários, de receitas médicas do Sistema Único de Saúde, o SUS. E esse, então, ex-servidor público vai responder pelos crimes de peculato e furto e também falsificação de documento público. Segundo o Ministério Público, o homem trabalhava como vigilante em uma unidade de saúde e utilizou essa função para retirar receituários médicos do Sistema Único de Saúde, o SUS. As investigações apontaram que os documentos foram preenchidos de forma fraudulenta com o uso de carimbo médico para a prescrição irregular de anabolizantes. Uma perícia técnica confirmou a falsificação. De acordo com a denúncia, pelo menos 25 receitas falsas foram emitidas em um curto período e destinadas para diferentes compradores. O Ministério Público também identificou que o próprio acusado retirou um dos medicamentos prescritos em uma das receitas fraudulentas. Além de servidor público, ele também atuava como profissional de educação física em uma academia aqui da cidade de Chapecó. Para a promotoria, a conduta causou prejuízo ao patrimônio público e comprometeu a confiança da população, é claro, nos serviços de saúde. A sentença da primeira vara criminal de Chapecó fixou uma pena de 5 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa. A decisão ainda cabe recurso e o nome deste ex-servidor público não foi divulgado. Júlia. Obrigada, Felipe, pelas informações. Agora você aí de casa, tenho certeza que quer saber onde está o meu querido parceiro Tiago Pires. Tiago, muito boa noite. Onde você está hoje, nessa quarta-feira chuvosa, Tiago? Boa noite, Júlia. Onde eu tô aqui, boa noite para você em primeiro lugar, boa noite para toda Santa Catarina, um beijo no coração de vocês, que bom a gente estar junto aqui mais um dia, mais um Tá Na Hora Santa Catarina. Eu tô aqui na beira-mar continental, aqui atrás a ponte Hercílio Luz. Eu achei que ela já ia estar pronta aí pra seleção, né, em verde e amarelo, mas ainda não. Pelo que eu soube, acho que amanhã já vai estar. Assim esperamos, né, porque ela tem que entrar no clima também aí da Copa. Mas ela tá iluminada normal aqui atrás, e a gente tá aqui na beira-mar continental. Sem chuva nesse momento, viu, Júlia? Mas frio. Te falo em frio. Tá doidinho, sabe? Pelo que eu vi aqui pelo nosso aplicativo, tá com sensação térmica de 13 graus. Eu acredito que seja isso aí. 13, 14 graus, porque tá bem gelada essa noite aqui. E é daqui que a gente vai trazer notícia, informação de todo o estado aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A começar aqui pela Grande Florianópolis, tá? Principalmente da Avenida Presidente Kennedy. Sim, estamos falando dela de novo porque ela está em obra, está causando transtorno, tem alguns probleminhas, mas está tudo sendo resolvido no menor tempo possível. Então vai ter interdição temporária de uma pista na Avenida Presidente Kennedy, São José, das 7 horas da manhã até das 5 horas da manhã até as 7 horas, para retirada de estrutura metálica das obras de macrodrenagem. Isso vai acontecer nesta quinta-feira, ou seja, na próxima manhã. A ação ocorre no bairro Campinas, em São José, como parte final da execução da nova galeria pluvial. A operação vai contar aí com escavadeiras, visa avançar na infraestrutura de escoamento das águas ali da região. A Prefeitura pretende liberar a terceira faixa até o sábado, dia 13 de junho, melhorando, dia do jogo, hein? Melhorando o fluxo de trânsito. 2 pistas já foram liberadas antes do prazo, concluindo a primeira etapa da obra. Relembrando, viu, o projeto completo será executado em 4 etapas ao longo de cerca de 1 ano. A iniciativa busca reduzir os alagamentos históricos durante períodos de chuva intensa. Rotas alternativas estão disponíveis e a Prefeitura recomenda aí atenção à sinalização, principalmente para você que precisa, não tem outro jeito, tem que passar ali pela Presidente Kennedy. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de esporte. Eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo, ou é atleta, ou é quase um atleta, ou conhece um atleta, mas praticou o esporte desde a infância, enfim, não importa. Mas sabe a importância que isso tem para a vida, né? Pois então, o governo do estado está investindo no esporte. É saúde. E hoje foi anunciado aí diversas questões em relação a isso, né? E investimentos, enfim, por parte
do governo do estado, fez porte e tudo mais. O Kaique Guedes estava lá, é claro que vai trazer todos os detalhes do que aconteceu, os anúncios que aconteceram nesta quarta-feira. Olha só. O esporte está presente na vida da Ana Clara, da Sofia e de milhares de catarinenses. Quem vive isso, treina todo dia sempre em busca de um objetivo maior. Sabe bem o que essas 7 letras significam. O esporte, não só a ginástica, traz muitas possibilidades na nossa vida, para a gente conhecer pessoas novas, para a gente melhorar nós mesmos como pessoa. Nosso psicológico também como atleta tem que ser muito bom e acho que melhora a gente assim para a sociedade, eu acho. Projetos que surgem nos bairros rendem frutos, desenvolvem atletas e vão além dos fundamentos esportivos. Aprendi várias coisas com ciclismo no projeto, mudei várias coisas também assim muito importantes assim para mim. Aprendi muito com o ciclismo, experiências, tudo, e foi muito importante, assim, mudou muita coisa na minha vida. Nesta quarta-feira, a Fundação Catarinense de Esporte anunciou em Florianópolis 121 milhões de reais em investimentos para apoiar iniciativas esportivas no estado. Os programas da FESPORT são fundamentais, é onde realmente consegue se levar o recurso, desde o atleta até as entidades e os municípios. Realmente são investimentos altos, investimentos maiores até que os grandes centros, como São Paulo e Paraná. Santa Catarina está se posicionando como uma referência no esporte nacional. O esporte levado a sério marca o lançamento do primeiro edital do Programa de Incentivo ao Esporte 2026-2027. Apresenta o Bolsa Atleta, o Programa de Iniciação Desportiva Escolar e um conjunto de investimentos em áreas como infraestrutura, torneios e inclusão. Eu não tenho dúvida que esses investimentos interligados com educação, com assistência social, com tudo que nós estamos fazendo, isso não é despesa, isso é um investimento grandioso, que além de tudo eleva o nome de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo. Obrigado, Kaique. Bom, você já sabe, a gente comentou ontem no Tá Na Hora Santa Catarina sobre a questão da pesca da tainha, da suspensão, né, em relação à safra da tainha, da pesca de arrasto. Gerou aí o pessoal participando pelo WhatsApp e tudo mais. Pois então, o governo federal deu uma recuada, tem modificações, tem mudança, tem alteração, mas vamos deixar isso para o Piara Bosque, nosso comentarista político, que traz todos os detalhes para a gente. Boa noite de todo mundo em casa, boa noite quem está assistindo Tá Na Hora SC. Então, a pesca da tainha continua rendendo polêmica, porque houve agora a decisão política, mas ainda tem a burocracia. E eu falava dias atrás que quando os políticos se omitem ou não conversam entre si, o burocrata faz a festa. O burocrata do Ministério do Meio Ambiente, o burocrata do Ministério da Pesca, que veio aquela decisão abrupta e que suspendeu a pesca artesanal em Santa Catarina, no meio da safra, no momento em que até uma comoção, uma festa, todo mundo no estado de olho nos lanços de tainha e vê aquela decisão. E aí os políticos começaram a se mexer, seja pela Secretaria do Estado da Pesca, do governo estadual, do governo Jorginho Melo, seja da Prefeitura, do prefeito Topázio Neto, que também entrou na pressão contra a decisão do Ministério, contra a decisão de Brasília, seja pela Assembleia Legislativa, a deputada Paulinha entrou com muita força nessa questão, o senador Espiridião Amin levou o assunto para o Senado Federal, questionando a existência dessa cota para pesca artesanal e chegou em Brasília, chegou o presidente Lula. A tainha chegou ao presidente pelas mãos de Décio Lima, ex-deputado federal, pré-candidato a senador, e a mulher dele, Ana Paula Lima, que é deputada federal. Eles fizeram um vídeo com o Lula, em que o Lula disse que recebeu através deles a polêmica e disse que mandou o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca acertarem e darem um jeito para que as regiões que não pescaram, que não conseguiram fazer a pesca da tainha por causa da suspensão, pudessem ter. Mas aí fica a questão, isso tem que ser resolvido de uma forma mais definitiva. A pesca artesanal tem que ser protegida mesmo. Essa cota, ela quase deu problema no ano passado, agora ela deu problema e ano que vem, fatalmente, vamos ter que discutir isso de novo. A gente tem que unir a nossa classe política, da esquerda, da direita, do centro, o que for, para proteger o nosso pescador artesanal, porque faz parte da identidade catarinense, da identidade do pertencimento de um povo à pesca da tainha, essa pesca tradicional, e nós temos que lutar por ela.
Comentário político do nosso Piara Bosque. Agora, olha só esse caso de violência doméstica que por pouco não terminou em tragédia. Uma mulher que estava sendo agredida foi socorrida por operários de uma construção. É isso mesmo, gente. A gente vai agora com o repórter Vinícius Rezende ao vivo para trazer mais informações. Vinícius, essas imagens, inclusive, percorreram as redes sociais durante essa tarde. Não só com o criminoso tentando fugir, mas a agitação dessa comunidade, dos moradores que presenciaram, né, esses atos de violência. Eu vou deixar clara a informação com você e dizer que, infelizmente, a gente traz mais um caso como esse aqui no Tá Na Hora, né, Vinícius? É verdade, Júlia. Excelente noite para você e para todos que acompanham o Tá Na Hora. Esse caso aconteceu no bairro Morretes, em Itapema. Olha só para entender como que foi a situação. Uma mulher estava sendo agredida por um homem no 8º andar de um condomínio ali no bairro Morretes. Ela gritou por socorro. As pessoas que estavam ali por perto ouviram e não esperaram a polícia chegar. Eles foram lá, invadiram o prédio, invadiram o apartamento e conseguiram aí, então, conter este agressor. Olha só, a polícia chegou logo depois e encontrou a vítima na área comum do edifício, já recebendo atendimentos por um médico que mora realmente ali também no edifício. Esse médico estava ali, já prestou atendimento, ela estava ferida. Ao subir no apartamento, encontraram um agressor contido aí pelos operários que deixaram ali o trabalho e foram invadir ali esse condomínio para atender essa vítima ali. No cenário do apartamento tinha muita coisa quebrada, muita coisa em desordem, móveis bagunçados, vidro pelo chão, além de uma substância similar à cocaína. Ao descer do prédio, a população também foi para a rua. Todo mundo que essas imagens viralizaram, as pessoas estavam na rua. O homem foi detido, ele foi encaminhado pela polícia, mas antes ele tentou resistir à prisão e a polícia precisou usar a força para que pudesse levar ele até a viatura. A vítima foi encaminhada ao hospital e, em depoimento, ela informou que não tinha nenhum vínculo além de amizade com o agressor e confirmou ali que ambos tinham consumido droga durante a manhã ali nesse apartamento. Já o agressor também confirmou ali que não possuía vínculos de relacionamento afetivo com a vítima e confirmou que consumiu uma substância similar à cocaína. Ele está preso, a polícia científica esteve no local e agora as forças policiais vão investigar o que realmente aconteceu ali nesse apartamento. Mas olha só, ele também acabou aí que atentando contra a vida dela, teve algumas ameaças de morte e a população não esperou, agiu rapidamente e conseguiu aí salvar a vida dessa mulher que estava sendo agredida. Júlia. É isso, Vinícius, uma mudança social necessária, né? A gente tem que começar a ter atitudes frente a violências, a pedidos de socorro, esse de briga de marido e mulher não se mete a colher, são frases que ficaram no passado, gente. Então, hoje, socorrer, claro, é estar do lado da vítima, porque a neutralidade, às vezes, é estar junto com o agressor. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Olha só, pessoal, uma quadrilha tentou roubar o Banco do Brasil de Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí. O gerente da agência e a família foram mantidos em cárcere privado, mas o plano dos assaltantes não deu certo e, no fim, os reféns foram libertados. Como que terminou essa história? A gente quer saber agora com o PC, que vai chegar agora ao vivo com a gente. PC, muito boa noite. Alguém foi preso? PC, conta pra gente. Boa noite, Júlia Matos, boa noite a todos. 16,9 a temperatura nesse momento aqui em Blumenau. 5 pessoas foram presas, 5 suspeitos foram presos. E o plano do grupo criminoso era audacioso, Júlia Matos. Eles pretendiam esvaziar o cofre do Banco do Brasil de Rio do Oeste, lá no Alto Vale do Itajaí. Para ter acesso ao dinheiro, eles escolheram um alvo, o gerente da agência bancária. E os bandidos começaram a pôr em prática este plano criminoso no início da noite da última segunda-feira, quando armados invadiram a casa do funcionário do Banco do Brasil. Lá a família foi rendida, o gerente, a esposa dele e o filho
ficaram na mira do grupo criminoso e foram colocados em cárcere privado por mais de 10 horas, durante a madrugada toda, um pesadelo sem fim. E ao amanhecer de ontem, o que os bandidos fizeram? Perto do amanhecer de ontem, os sequestradores retiraram a esposa e o filho da casa e eles utilizaram um automóvel da família para fazer deste automóvel um cativeiro móvel, para manter os reféns como uma moeda de troca. E aí os criminosos disseram ao gerente que para ele ter o filho e a esposa de volta, ele teria que ajudar a retirar o dinheiro lá do banco, do cofre do banco. Eles foram para a agência bancária e lá os bandidos não tiveram sucesso e em um determinado momento o gerente do banco conseguiu acionar o sistema de segurança. Os bandidos tentaram fugir e em seguida, quando perceberam a presença da PM, eles liberaram os reféns, ninguém ficou ferido. E o comandante do batalhão de aviação da Polícia Militar de Santa Catarina fala agora aqui no Tá Na Hora sobre como foi importante o trabalho da elite da PM, dos helicópteros, do Águia, para que os 5 suspeitos fossem presos. Os águias da Polícia Militar são empenhados em ocorrências de alta gravidade, a exemplo do que aconteceu ontem. Imediatamente, ao tomar conhecimento da ocorrência, o Comando-Geral da Polícia Militar determinou imediatamente o emprego dessas aeronaves que operaram em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais. Inicialmente, o assalto transcorreu na cidade de Rio do Oeste e esses indivíduos foram identificados e localizados na região de Alfredo Wagner. 3 deles foram presos imediatamente e, posteriormente, numa vasta extensão de mata fechada, as aeronaves, para uma resposta qualificada, elas são fundamentais como ferramenta de apoio na localização desses criminosos. E foi exatamente isso que aconteceu. Muito bem, os 5 suspeitos, os 5 criminosos detidos vão responder pelos crimes de extorsão, mediante sequestro, qualificada, roubo majorado e também vão responder por organização criminosa. E que pesadelo viveu essa família, mas o fim dessa história foi feliz porque eles puderam voltar para casa, estão bem agora. Voltamos ao estúdio com você, Júlia Matos. É isso, PC, que susto, né? Mas que bom que no fim dessa história essa família está bem. Muito obrigada pelas informações. Vamos seguir aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Daqui a pouquinho eu chamo o PC de novo para vocês, viu? Agora, Chapecó vai promover nessa quarta-feira um momento muito aguardado, mas quem vai contar para vocês desse momento que está sendo aguardado pelas famílias é o Thiago Pires. Thiago, você que está aí em Florianópolis, na parte continental, tá sabendo o que está acontecendo lá em Chapecó, né? Pois então, Júlia, a gente tá ligado em tudo, em todo o estado. Tu tá ligado aí também, né? Mas a gente tá ligado por aqui também. Ó, em Chapecó, um momento muito aguardado lá, como você disse, viu? São dezenas de famílias que sonham com a casa própria. Pois então, nesse momento está acontecendo um evento por lá para anunciar quem são os beneficiados. Né? São cerca de 80 famílias, mas a gente já vai tirar todos esses detalhes, né? Nossas dúvidas com o Felipe Bastos, que está chegando para conversar comigo. Felipe, boa noite para você, microfone é seu, informação é sua. Eu já te pergunto, auditório está lotado por aí? Já se sabe quem são as famílias beneficiadas pelo programa, como é? Moradia Popular, é isso? Vem daí, Felipe. Esperar e ver um futuro melhor para vocês. Boa noite, Thiago Pires, boa noite para todo mundo. Exatamente isso, o auditório do teatro, do centro de eventos, ele está praticamente lotado. Eu vou pedir para o Andrés mostrar agora, fazer um giro com a nossa câmera ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, porque as famílias que estão aqui, elas estão bastante ansiosas, né, Thiago? Todo mundo sonha em ter a casa própria. E aí, este programa aqui da Prefeitura de Chapecó, em parceria com a Caixa Econômica Federal, pode realizar, ou melhor, vai realizar o sonho de pelo menos 82 famílias que vão conhecer daqui a pouco, se elas vão ser uma das beneficiadas aí com essas moradias. Como eu falei, serão 82 famílias, sendo 40 vagas no loteamento Rosana 2 e outras 42 vagas no loteamento Uruguai. O evento acabou de começar há cerca de 5 minutos e logo, logo essas famílias aí, os nomes dessas famílias
vão ser divulgados ali no telão. Os empreendimentos são resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Chapecó e a Caixa Econômica Federal, como eu falei, e são destinados a famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.200 e que não possuem imóvel próprio. Antes da seleção, a Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária realizou o cadastramento das famílias interessadas. A relação dos candidatos aptos a participar desse processo pode, inclusive, ser consultada no site da Prefeitura. Nós conversamos agora há pouco com o Júlio César Signori, ele que é diretor de Habitação e Regularização Fundiária aqui da cidade de Chapecó, e ele vai contar para a gente agora os próximos passos, depois que acontecer essa seleção das famílias, quais os próximos andamentos deste sonho da casa própria. Vamos acompanhar. Hoje é o primeiro passo, de 3. O primeiro passo é a seleção hoje. Nós vamos publicar o edital das famílias com os titulares e suplentes já na próxima semana, para eles apresentarem os dados e a documentação que, porventura, vieram a não dizer corretamente no sistema ou na hora do cadastro. Então, foram informação falsa. Então, vamos buscar a documentação, fazer toda a conferência. Passando por mais esse crivo, nós vamos indicar os nomes das famílias à Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai fazer um outro processo de seleção. Do quê? Se porventura a família já não foi beneficiada num programa municipal, estadual e também federal. Que orgulho por ser vereador. E é claro que a ansiedade está muito grande por aqui, porque daqui a pouco a gente vai conhecer as 82 famílias que vão ser contempladas nesses 2 loteamentos. Lembrando que a gente teve aí cerca de 2.300 cadastros feitos no site. A gente deseja, é claro, uma boa sorte para essas famílias que vão ser contempladas com o tão sonhado sonho da casa própria. Thiago, Júlia, devolvo para vocês. Obrigado, Felipe, pelos detalhes e as informações que você trouxe pra gente aí, né? Sucesso a todos eles, concretizando o sonho da casa própria aí. Agora a gente troca um pouquinho de assunto, porque você já sabe, né? Para ver a Copa, os jogos, é claro que você quer qualidade e vem em tempo real. Nada de delay, nada de ouvir o grito lá no vizinho antes do gol do Brasil, né? Então já sabe, tem que usar a antena digital. Pois então, você sabe que a contagem regressiva para a Copa já está começando, ou seja, já estamos aí quase, amanhã começa. E também está crescendo, junto com isso, a procura pelas antenas digitais. Para quem não tinha, não se preocupava com isso, agora está preocupado, está crescendo. E claro que o Murilo foi para as ruas para entender esses números, mas que está crescendo, tá, olha só. Já imaginou escutar o gol pela comemoração do vizinho, antes mesmo do lance ser transmitido na sua TV? Para não correr esse risco, muitos consumidores estão em busca das antenas digitais. Nessa rede varejista, as vendas cresceram mais de 200% nas últimas semanas. Além de captar o sinal aberto de TV com mais estabilidade, os equipamentos garantem imagem em alta definição e som de melhor qualidade. A gente já sentiu o impacto, né, da Copa, 200% comparado ao mesmo período do mês passado, né? O pessoal já vem se preparando, né, e conforme está chegando próximo ali da Copa, a gente vê essa correria, né, para melhoria realmente, para não perder nada, né? As antenas digitais são vendidas em 2 modelos, interno e externo, indicados de acordo com a localização da residência e a intensidade do sinal disponível. Interna é para quando tem ali um sinal, né, que só oscila, que só vai e volta, né, uma coisa mais tranquila assim de resolver. Agora, quando é mais para o interior, que não tem sinal nenhum, não pega nada de televisão, realmente a gente dá ali a opção da externa, né? Ao contrário das transmissões pela internet, que dependem da velocidade da conexão e podem apresentar atrasos, a antena digital recebe o sinal diretamente das torres de transmissão. A expectativa do varejo é que a procura continue crescendo até o início do Mundial. Tem um cliente que vem comprar televisão, uma televisão maior, né, que tem uma televisão pequena e já leva junto tanto o suporte quanto a antena. E tem os clientes que vêm buscar só a antena porque realmente o sinal não está bom. É isso, sem atrasos, Júlia Matos. Para um rápido intervalo, pessoal, mas daqui a pouquinho, o segundo episódio do documentário Voo 303, a tragédia nunca foi esquecida. E ainda, atualizações do atropelamento de um ciclista na beira-mar norte de Florianópolis. O condutor estava alcoolizado. Você viu ontem, a gente tem atualizações para vocês. É daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora Santa Catarina.
Agora, 7h06, estamos de volta com Tá na Hora Santa Catarina. Começa nesse momento aqui uma chuva bem fininha, uma neblina aqui em Florianópolis. E nesse momento a gente vai trazer informações. Vocês lembram que na terça-feira a gente trouxe o caso daquele motorista embriagado que invadiu a ciclovia e atropelou um ciclista de 69 anos. É claro que teve audiência de custódia e a Érica Garda agora acompanhou os detalhes para nos trazer o que ficou resolvido dessa audiência. Érica, o microfone é seu, a informação é sua, é importante você trazer agora para a gente a atualização desse caso. Boa noite. Oi, Tiago, boa noite. Esse caso aconteceu ontem, durante a tarde. A gente acompanhou e agora tem algumas atualizações. O juiz Roberto homologou, então, o flagrante e converteu a prisão em preventiva. Com isso, então, esse acusado, esse motorista, vai responder ao processo preso até uma nova decisão judicial. Ou seja, até o julgamento, né, que é a decisão final, quando as investigações forem concluídas. Nessa decisão, o magistrado destacou que o motorista apresentava um elevado nível de embriaguez, como nós falamos ontem aqui no Tá na Hora. Ele também levou em conta a gravidade da conduta. Segundo a decisão, o investigado invadiu a ciclovia em uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital, que é justamente a Avenida Beira-Mar Norte, atingiu um ciclista de 69 anos e ainda tentou deixar o local após o acidente. Lembrando que esse idoso de 69 anos segue internado no Hospital Governador Celso Ramos e já é constatado, através do atendimento médico, que ele sofreu uma fratura grave na perna. Um caso que a gente acompanhou ontem e agora se tem essas atualizações, então, dessa prisão, né, de forma preventiva, que já foi homologada pelo juiz responsável. A gente vai seguir acompanhando esse caso, obviamente torcendo, né, por toda a recuperação dessa vítima, esse senhor de 69 anos. Eu volto contigo, Tiago. Obrigado, Érica. Obrigado pelos detalhes. A gente vai seguir acompanhando com certeza, viu? Agora, pessoal, vocês estão acompanhando aí o nosso documentário Voo 303, a tragédia que nunca foi esquecida. Ontem foi o primeiro episódio, inclusive, ele já está disponível no YouTube SCC SBT, contando como aconteceu, todos os detalhes de como aconteceu a tragédia. Nesse segundo episódio, que você vai assistir agora, é o segmento, obviamente, e nós conversamos com pessoas que chegaram naquele local, resgatistas, jornalistas, e um mistério que há décadas nunca foi resolvido, nunca foi revelado e sem respostas. Você vai ver agora o segundo episódio do Voo 303, a tragédia que nunca foi esquecida. Em Florianópolis, o Boeing 727 sobrevoava o bairro Santo Antônio de Lisboa, a pouco mais de 300 metros de altura, em uma velocidade de 150 nós. A situação fez com que o experiente comandante Teixeira percebesse a baixa altitude e solicitasse imediatamente que o Major Matriciano subisse para 2.000 pés. O Major deu força máxima nos motores para realizar a subida, mas já era tarde demais. Minutos depois do impacto, moradores da região pediram ajuda. A cena era aterrorizante. Destroços, fogo, explosões, corpos espalhados. Por milagre, em meio a muita chuva, raios e o frio do alto da montanha, milagrosamente, alguns sobreviventes agonizavam e gritavam por socorro. O Valêncio Ramos era cabo do esquadrão de busca e salvamento da FAB e foi um dos primeiros a chegar no local. Quando a gente chegou no local, a gente não conseguiu pegar ninguém, porque o avião ele bateu placado e a asa dele jogou o combustível. A gente não conseguia chegar. Eu calculo mais ou menos, eu hoje, conversando com mais 2 guri que estavam lá comigo, tá? Eu calculo que umas 8 pessoas morreram asfixiadas. Era uma lareira em volta, assim, uma queimação em volta, e o pessoal lá no meio. Então as pessoas gritando, e a gente não conseguia chegar. Por quê? Porque ela queimou fora.
É tanto que o avião bateu placado e o bagageiro ficou inteiro. E o que eles gritavam, cara? Socorro! Eu tô aqui, era fogo. E essas pessoas que gritavam, essas vozes foram aos poucos finalizando. Foi fumo. Aqui não ia... Tu ouvia assim 5, depois tu ouvia 3, aí daqui a... Olha, foi uma sensação... Eu não... isso, assim, às vezes eu tô à noite em casa, nunca contei pra família, e eu acordo, eu me bato, eu dou uns troços, vem na cabeça. O coronel Narinho Ortiga era piloto do helicóptero da FAB, que foi o primeiro a sobrevoar o local do acidente. Nós fizemos uma aproximação bem próximo do local do acidente. Ali tinha uma pedra bem volumosa, digamos, que permitia que você chegasse com o helicóptero sobre ela para estabelecer ali um pouso para fazer uma verificação. E nós fizemos uma busca preliminar com o farol, observando, não tinha nenhum vestígio de vida. Realmente foi uma batida muito violenta, muito forte. Um cenário terra arrasada, como se diz, né? Nós já observamos que tem uma equipe por terra no lado de Ratones, né? A localidade ali aí já é uma localidade realmente, que eles devem estar subindo para verificar a incêndio. E de fato, a equipe de solo, quando chegou no local, verificou a existência de sobreviventes. Novamente, o coronel Narinho foi acionado, agora para a tentativa de resgate de 4 vítimas em estado grave. E quando eu estou me aproximando, eu vejo uma lanterna sendo jogada para o alto. O nosso sargento está desesperado, jogando a lanterna para o alto. Eu disse, eu acho que é lá. É ali. Eu fui para cima da lanterna, realmente estava lá. Ele foi nos orientando, nós fomos baixando, até que apoiei o esqui direito. O capitão, falando comigo também lá no lugar, disse, Ortiga, você vai levar o primeiro sobrevivente, que era a senhora, né? A Denise. A Denise. Porque dos 4 sobreviventes é a mais grave. E você leva e depois você volta e nós embarcamos os outros 3 que estão sob controle, já mediquei. A primeira vítima resgatada em estado mais grave foi a Denise Moritz Pereira, com queimadura de 1º, 2º e 3º graus. Teve 30% do corpo queimado. Chegou a ser levada para o Hospital de Caridade, mais tarde para o Rio de Janeiro, mas não resistiu e faleceu 7 dias depois com uma parada cardíaca. Logo após deixar a primeira sobrevivente no hospital da capital, Narinho volta para buscar mais 3 sobreviventes. Aí nós voltamos, fizemos a mesma operação outra vez, aí pegamos os 3. Aí... Os 3 foram juntos? Sim, os 3 foram juntos. E aí estavam em melhores condições, né? Foi colocado na maca, os 3 couberam certinho ali no helicóptero. Aí nós fizemos a mesma operação, desembarcamos lá, já tinha uma meia dúzia de ambulâncias. Já foi aguardando. Aí levaram os 3 sobreviventes que parece que sobreviveram, ainda tem um, não? Ainda tem um, exatamente. Os 3 sobreviventes, Kleber Abip Moreira, na época com 23 anos, Marlene Moreira, com 25 anos e Flávio Barreto, 33 anos. Marlene faleceu em 2013, Kleber em 2021 e Flávio Barreto é o único sobrevivente da tragédia que está vivo, hoje com 80 anos. Enquanto os sobreviventes lutavam pela vida, o cenário no alto do Morro da Virgínia ainda era de devastação, silêncio, incredulidade. Foi nesse instante, entre destroços e marcas profundas da tragédia, que o primeiro jornalista a chegar ao local se deparou com uma cena impossível de esquecer. E quando eu cheguei no posto policial, como primeira referência, o policial falou, vai, corre que os soldados, os bombeiros estão indo. Fui subir com os bombeiros. Houve várias explosões. Isso nós sentimos, ficamos com medo, inclusive, que pudesse, porque não sabíamos mensurar a distância, então ficamos reservados com preocupação. Eu vi um ambiente, além de uma grande e profunda tristeza, um ambiente de preocupação se havia pessoas vivas, isso e aquilo. Mas pelos gritos, esse negócio todo, havia gente viva. Mas quando eu sentei-me diante da tragédia, a questão assim, de uns 20 metros, 30 metros, né? que aí baixou um pouco, a explosão acabou. Eu comecei a ver a tristeza, o drama, né? Os soldados retirando cabeça, pernas, braços, coisas assim horrorosas que eu nunca tinha visto na minha vida. E não tenha dúvida que aí eu virei me tornei profundamente um ser humano, caí no choro, né? Como outras pessoas também, chorei pra caramba.
E eu era sozinho, um repórter, não ouvi mais ninguém. E os fotógrafos estavam ali também fazendo o trabalho deles? O Orestes que estava comigo já saiu para fazer o trabalho. Cada fotografia horripilante, de tanto drama. Em meio ao resgate, a luta pela vida, furtos de objetos pessoais, dinheiro e joias. De acordo com os relatos dos sobreviventes, os primeiros que chegaram foram pessoas que queriam apenas saquear o local e levar dinheiro e joias dos mortos. Os sobreviventes diziam poder ouvir e até ver os vultos que, sem ajudá-los, apenas recolhiam o que lhes parecia valioso. Relatos confirmados pelo jornalista, que expõe um lado ainda mais duro daquela tragédia. Noticiamos na segunda edição, parece, que houve saques e roubo de joias, principalmente joias, houve roubo. Mas não houve documentação, houve denúncias, não houve documentação. Mas eu acreditei porque a denúncia partiu de policiais, que disseram até que haviam prendido 2 na época. Ainda em relação aos pertences dos passageiros, um mistério até hoje sem respostas. Foi encontrado 1 milhão de cruzeiros em joias que pertenciam a uma das vítimas fatais, Manuel Nascimento, que pretendia abrir uma loja de joias no Seiza Center. As joias ficaram sob custódia da polícia na época e, tempos depois, elas simplesmente sumiram. Fato que o jornalista Sardá também cobriu na época. Nós questionamos na época a resposta da polícia. Porque a mala não estava na casa do cara que foi roubado. Estava dentro da delegacia, pô. E a polícia deixa roubar? A polícia que é responsável. Isso nós cobramos. Assim, praticamente quase todo dia, onde é que tá a mala? Pá, pá, pá. Mas não deram resposta. Pô, isso aí foi uma vergonha. Uma vergonha, pô. Impossível não dar uma resposta de uma mala que desapareceu da delegacia. Um silêncio que o tempo não conseguiu explicar, assim como outras marcas deixadas naquele dia. Por anos, a ferida aberta na mata permaneceu visível no Morro da Virgínia. Uma clareira silenciosa, marcada pela dor de uma tragédia que o tempo não apagou. Até que, pouco a pouco, a natureza começou a retomar o que um dia lhe foi arrancado. A vegetação cresceu, fechou caminhos, encobriu cicatrizes e, sob o verde que voltou a dominar a paisagem, ficaram escondidos fragmentos da aeronave, memórias soterradas e vestígios de um dos capítulos mais dolorosos da história. Foi assim, entre o que ainda resiste, que o tempo tentou esconder, que eu decidi voltar até aquele lugar. No próximo episódio, 46 anos depois do acidente, a gente está retornando onde a tragédia aconteceu. Um momento histórico, junto com pesquisadores, homens que enfrentaram a mata fechada, o frio e a chuva naquela noite, familiares de vítimas. Nós chegamos ao exato local do acidente. Você vê isso aqui, na época que eu vi, os destroços aqui. Cansaço, força, silêncio e emoção. Em 12 de abril de 1980, o Morro da Virgínia tornou-se testemunha de uma triste e prematura despedida. Esse foi o segundo episódio do Voo 303, a tragédia que nunca foi esquecida, que já está disponível dentro de poucos minutos na nossa plataforma SCC SBT no YouTube. Você pode assistir esse segundo episódio e, claro, amanhã o terceiro, e depois na íntegra você vai ter acesso também pelo portal, nosso canal no YouTube. A gente continua por aqui nesse momento, quando são 7h20, para falar de uma audiência pública que vai discutir, melhor dizendo, a segurança nas unidades escolares em Blumenau. Isso tudo por conta de uma determinação por parte do governo do estado que vai substituir aí os porteiros, ou melhor, a segurança armada por porteiros nas escolas e creches. Nós vamos deixar para o PC explicar para a gente o que vai ser melhor discutido nesta audiência. PC, chega aí. Boa noite para você, microfone é seu, a informação é sua. O que já se sabe que vai ser discutido nesse dia aí? Tiaguinho Pires, boa noite para você, meu camisa 10. Pois é, a Câmara de Vereadores aprovou a realização da audiência pública. Agora, falta definir a data. E é isso mesmo. É um debate aberto, que será aberto à população em geral, para discutir a segurança armada
nas escolas e creches do município. Esse serviço de vigilância armada, com vigilantes armados, com armas de fogo em creches e município, creches da rede municipal, creches e escolas da rede municipal, esse serviço começou a ser prestado em 2023, após o massacre na creche Cantinho Bom Pastor, ocorrido naquele ano, em abril daquele ano, quando 4 crianças foram brutalmente assassinadas. Mas agora, no início desta semana, o prefeito Egídio Ferrari decidiu encerrar o contrato com a empresa que prestava esse serviço. É que a empresa está na mira do Ministério Público, é investigada por um suposto esquema de corrupção. O Ministério Público investiga essa empresa, que é suspeita de fraudar a licitação, pagar propina a agentes públicos e também formação de organização criminosa. Diante desses fatos, o prefeito Egídio Ferrari decidiu encerrar o contrato com a empresa e anunciou também novas medidas. Uma delas é que vai fazer uma contratação emergencial, mas no lugar de vigilantes armados, ele vai contratar porteiros. E essa decisão reacendeu o debate sobre segurança nas escolas e creches do município. O prefeito disse que vai contratar porteiros, mas que também vai investir em tecnologia e lançará em breve uma licitação para contratar reconhecimento facial, serviço que será implantado em todas as unidades de educação, conforme o prefeito explica aqui no Tá Na Hora. Seguindo uma tendência nacional e mundial, nós estamos partindo e avançando para o uso de tecnologia integrada a pessoas comprometidas e pessoas qualificadas também. Então, por isso, vai ser controle de acesso rígido às unidades. Ninguém vai entrar sem passar por uma portaria, sem passar por uma identificação, como acontece hoje em qualquer empresa privada que a gente visite, e também sem passar pelo olhar atento das câmeras e da tecnologia de ponta que estamos avançando. Então, a partir de agora também, todas as contratações e licitação de um grande cercamento, complementando o nosso cercamento digital da cidade, vai ser integrado também junto à comunidade escolar. Esse é o argumento do prefeito Egídio Ferrari, mas o professor e vereador Gilson de Souza questiona a decisão do prefeito Egídio Ferrari de trocar vigilantes armados por porteiros. Segundo o vereador, essa mudança pode representar um risco à segurança de crianças e dos profissionais da educação. De surpresa com relação à decisão do prefeito de trocar os guardas armados por porteiros. Com todo respeito, a finalidade de um porteiro é abrir e fechar o portão. Um guarda armado, a finalidade dele é proteger o perímetro, proteger as nossas crianças. Então, realmente, uma decisão que me assustou muitos pais, profissionais da educação. Nós entendemos que esse contrato que foi viciado, que está sendo investigado, realmente deveria ser revogado. Mas cabe ao prefeito agora fazer um contrato com uma nova empresa de forma correta, mas garantir a continuidade dos nossos vigias armados. O que não dá é para deixar as nossas crianças desprotegidas, porque o porteiro, mesmo sendo qualificado, ele não tem a função e a finalidade de defender as nossas crianças. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando esse assunto por aqui, que promete render ainda mais, viu, Tiaguinho? Inclusive, pais das crianças que foram vítimas do atentado à creche Cantinho Bom Pastor também já organizam uma manifestação por aqui. Nós vamos acompanhar. Tiaguinho Pires, você. Obrigado, PC, pelos detalhes que você trouxe para a gente aí. Só uma correção, tá? Eu falei que o governo do estado tinha feito a modificação, determinação da retirada dos porteiros, da segurança armada pela portaria. Foi o governo do município de Blumenau. Júlia Matos. Agora, Thiago Pires, 19 horas e 25 minutos. Ontem, nós mostramos aqui no Tá Na Hora um caso de ataque de pitbull em Imbituba. Uma jovem foi atacada pelo animal enquanto caminhava pela rua. Nós conversamos com a vítima e, segundo informações, esse seria o segundo incidente com o mesmo cão na mesma região. Nós já trouxemos muitos relatos de casos como este aqui no SCC-SBT, então nós fomos atrás de entender o que diz exatamente a lei sobre essa raça e o que fazer com uma situação como essa. Acompanhe na reportagem. Uma caminhada tranquila. O cachorro parecia estar querendo brincar, até que depois de uma palma, a atitude dele mudou.
esse cachorro já vinha nos acompanhando, cheirando, ele passava entre as nossas pernas, assim, brincando, e a gente achou normal, e vem em mim. Aí ele me cheira na frente, e eu boto a mão, assim, pra proteger, e ele vai por trás. E quando ele vai por trás, ele já não me solta mais. O cachorro da raça Pitbull agarra a jovem de 21 anos. Outras pessoas aparecem tentando ajudar, chutando o animal. Teve um momento que ele conseguiu me jogar pro chão, e aí começou a vir para a parte da frente, assim, da minha perna e a minha canela. A minha reação foi tampar o rosto, e eu até lembro de falar pra minha amiga, eu não tenho mais força para tentar tirar ele, então eu vou deixar ele me morder. Até que um homem enforca o cachorro, que desmaia e solta a Yasmin. Eu tive ferimentos bem profundos, assim, tanto na perna quanto na mão, principalmente. Quando eu fui levada para o hospital, eles fizeram uma higienização, me deram um medicamento na veia, mas eu não fui a primeira vítima desse cachorro, né? Sábado, uma menina de 12 anos também foi vítima do mesmo. Teve ferimentos bem graves também. A Prefeitura de Imbituba disse que o cão foi recolhido pela equipe do Centro de Bem-Estar Animal e que não possui um tutor identificado. Nós levamos o vídeo da ocorrência para um adestrador de cães analisar a situação. Nesse caso, quando ele vem caminhando pela calçada, ele encontra o outro rapaz e a menina, o rapaz bate palma. E nesse momento é possível ver que o cão entra em excitação. A partir desse momento, a menina se joga contra a parede e o cão acaba por atacar ela. E pelo entusiasmo do cão, pela postura da cauda dele, a gente pode analisar que se trata de o que a gente chama de agressividade em caça, ou seja, ele viu a menina como uma presa. E aí ele morde ela com muita intensidade. Aí as outras pessoas chegam para tentar ajudar, só que infelizmente isso acaba piorando. Por quê? Porque não dá para chutar o cachorro, não dá para bater o cachorro, porque isso só aumenta o desejo do cão por segurar ainda mais a presa que ele abateu. Qual que é o perfil desse tipo de cachorro? É possível ter, mas ele tem que ter alguns cuidados, é isso? Exatamente. Então, é importante que desde filhote o cão seja socializado, que isso é fundamental para qualquer cachorro, mas para esses cães ainda mais, e que ele passe por um adestramento tanto para o cão quanto para o tutor. Para entender o seu cão e saber como conduzir ele em sociedade. Porque ter um animal como esse exige muita responsabilidade. Murilo, e como que a gente faz para conter um pitbull no momento de ataque? Qual que é o jeito correto de fazer? Pode pegar a guia, passar por debaixo do cachorro e atravessar pela alça e aí fazer o que é um enforcador aqui para poder retirar o ar do cachorro. Se a pessoa não tiver uma guia, pode usar uma camiseta ou até um cinto mesmo, que ela possa tirar da calça na hora e fazer a mesma coisa, colocar por debaixo do pescoço do cão e fazer aqui o enforcamento do animal. Em Santa Catarina, há uma legislação específica há 18 anos que regulamenta a circulação e criação de cães dessa raça. O cão pode sair de casa, ele pode sair de casa, desde que com a focinheira. Pela lei, pitbulls não devem circular próximos a escolas ou praças. O texto também regulamenta a criação dos animais. A lei diz que é proibido a comercialização, a criação e o porte de cães da raça pitbull em lugares como praças públicas, frente de escolas, em hospitais. Agora, é permitido em outros locais desde que o dono equipe o cão com um sistema de segurança. Além disso, apenas maiores de 18 anos podem passear com o cachorro, sendo que em caso de descumprimento, o tutor pode ser preso e multado, com valores que podem chegar a R$5 mil. Quinta-feira, meu povo, será de muita instabilidade em todo o estado catarinense. A chuva começa pelo oeste e avança para todas as regiões ao longo do dia. À noite, aumenta a chance de temporais e chuva intensa, com risco para alagamentos e enxurradas pontuais. O amanhecer será frio, com mínimas entre 5 e 17 graus. À tarde, as temperaturas seguem amenas, com máximas abaixo dos 20 graus na maior parte do estado. Vou te mostrar, viu? Vamos dar aquele giro nas regiões para você ir de casa acompanhar. Oeste e extremo oeste,
entre 11 e 17 graus nesta quinta-feira. Chuva garantida por lá, é de lá que vem esses temporais que devem aparecer por aqui. Vale do Itajaí entre 10 e 17 graus, muito próximo aqui da Serra Catarinense, que também deve contar com uma chuvinha durante a tarde. Norte do estado com mínima de 11 graus, assim como a Grande Florianópolis, que não deve ter uma mínima abaixo dos 10 graus. E sul do estado, que vai ter a maior amplitude térmica nessa quinta-feira, viu? Entre 9 e 20 graus. Agora, as cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Rancho Queimado, entre 11 e 16 graus, chuva persistente por lá durante o dia. Temos Araranguá com mínima de 11 graus, o sol deve aparecer durante a tarde, mas no final do dia essas nuvens devem ficar mais carregadas. Massaranduba entre 15 e 17 graus. São Joaquim, na Serra Catarinense, com mínima de 9 e máxima de 15 graus, chuva garantida para lá também. E Concórdia, no oeste do estado, que deve ficar entre 14 e 16 graus, pouca amplitude térmica, mas também para contar um pouco nessa quinta-feira com a possibilidade de chuva. A gente vai agora, pessoal, para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho mais informações de toda Santa Catarina aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, viu? Eu te espero. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente já vai falar sobre a tainha, viu, gente? Nós estamos desde o início da semana acompanhando a questão da safra da tainha. Você aí de casa deve estar acompanhando também. A pesca em modalidade de arrasto que foi suspensa pelo governo federal após chegar aos 90% da cota. E ontem o Ministério da Pesca recuou. Liberou a pesca artesanal de arrasto para somente o litoral norte do estado. Até o momento, não obtivemos atualizações com relação a esses números da cota, mas a gente vai trazer em breve aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? A nossa equipe está apurando esse caso. Você aí de casa, tenho certeza, quer saber também. A gente está falando de uma estrutura cultural, né? Não só econômica, aqui do nosso estado catarinense. Agora, Chapecó recebe nessa quarta-feira um dos principais eventos de reconhecimento à responsabilidade social e ambiental do estado. A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina, a ADVB, promove a entrega do prêmio Empresa Cidadã 2026. O nosso repórter Felipe Bastos está ao vivo no local e está chegando com mais informações. Muito boa noite, Felipe. Um prêmio importantíssimo, né? Conta mais pra gente. Exatamente isso, Júlia. A gente fala ao vivo, então, do Clube CRC, aqui no centro de Chapecó, onde daqui a pouco estamos a poucos minutos para conhecer aí as empresas campeãs deste prêmio, né, Empresa Cidadã 2026. O Andrés vai mostrar para a gente a movimentação por aqui. Aos poucos, empresários, lideranças e representantes de organizações de diversas regiões de Santa Catarina estão chegando aqui no clube, considerado um dos mais importantes reconhecimentos do Estado na área de responsabilidade socioambiental. O prêmio valoriza organizações que desenvolvem ações com um impacto positivo para a comunidade e para o meio ambiente. Nessa edição de 2026, os projetos finalistas concorrem em 4 categorias: ambiental, cultural, social e organizações da sociedade civil. Nós conversamos com o vice-presidente regional oeste de Chapecó, o Nelson Akimoto, e ele vai contar para a gente sobre 3 empresas que vão receber o prêmio, as 3 aqui de Chapecó. Vamos acompanhar. Muito importante ter esse evento aqui em Chapecó, né? Um evento tão significativo, tão histórico, né? Isso mostra que a região tem um significado importante nessa premiação. Nós tivemos o maior número de cases inscritos na região e dos 9 cases hoje premiados aqui em Chapecó, né? Tem 3 da cidade, né? Nós temos a CETRIC, que vai ganhar uma premiação na área ambiental. Nós temos o Colégio Logosófico, que vai receber um prêmio na área social. E como organização não governamental, né? Nós temos a APAI, que faz um grande trabalho social aqui na nossa comunidade, né? E além da premiação, né, dessas empresas vencedoras, o evento também vai marcar o lançamento do livro Empresa Cidadã, as melhores práticas de responsabilidade empresarial de Santa Catarina. E sobre o lançamento desse livro, quem conversou com a gente foi a presidente da ADVB, a Melina Costa, e a gente acompanha a partir de agora.
A gente sentiu que durante esses anos muitas empresas passaram e parecia que ficava no passado, né? Não tinha uma coisa recorrente e muitas empresas que também queriam escrever os cases, queriam um exemplo de case, como que eu posso fazer o meu case? Então, o Ricardo, que é o meu antecessor, presidente da DVB, ele teve essa ideia de lançar o livro e reunir todos os cases em um livro só, os vencedores, né, dos anos anteriores, e a gente está com esse lançamento hoje, que é muito especial. Para finalizar, então, a participação, a programação também vai contar com apresentações culturais da Camerata da Orquestra Sinfônica de Chapecó e também dos alunos das oficinas de música do Programa Social Verde Vida. Júlia, devolvo para você no estúdio. Perfeito. Obrigada, Felipe, pelas informações. E começou ao meio-dia de hoje a retirada dos ingressos gratuitos para o São João Floripa. Tiago Pires, chega mais, que eu sei que tem um povo querendo saber mais sobre esse evento aqui na capital. Tem, Julinha, tem bastante. Hoje a Julinha tá que tá, né? E já tá pronta pro São João também, né, Julinha? O balão vai subindo. Então, começou hoje, como você disse, a retirada dos ingressos para esse grande evento que acontece ali no centro da capital. De lá está a Érica Garda, que vai explicar pra gente se dá para tirar ainda, até quando pode tirar, se ela já tem algumas informações do evento. Érica Garda, já tá pulando a fogueira por aí? Boa noite. Tiago, eu e o Marne estamos aqui, ó, maravilhosos, dando um rolê na roda gigante que fica aqui nesse parque da Arena Floripa. Tá lindo, uma noite maravilhosa aqui em Floripa. Esse evento que vai começar por aqui, já tem muitas pessoas trabalhando, palco já está sendo finalizado, uma estrutura, então, que vem aí para acontecer evento nos dias 12, 13 e 14 de junho. A principal orientação para o público é não deixar para a última hora, porque mesmo com entrada gratuita, o acesso ao evento só vai ser permitido para quem retirar o ingresso virtual com antecedência pela internet. Cada CPF, então, pode emitir um ingresso por dia de evento. Crianças de até 12 anos não precisam desse ticket. O acesso ao ingresso, então, você de casa que nos acompanha, consegue através do SCC10, nosso portal, através do QR Code que deve estar, inclusive, aparecendo na tela. E a organização também alerta para algumas regras. Não deve ser permitida entrada com bebidas, exceto água, nem garrafas de vidro, caixa térmica, coolers, guarda-sóis, guarda-chuvas, cadeiras de praia, bastões de selfie ou qualquer tipo de arma. Por outro lado, como eu falei, dá para levar água, também alimentos para consumo térmico, próprio e copos térmicos. Vai ter muito show, tem Zé Ramalho, Guilherme Benuto, além de apresentações culturais, comidas típicas e parque de diversões, que é o caso que eu e o Marne estamos, obviamente, usufruindo aqui. Ali naquele termômetro está marcando 17 graus. Noite maravilhosa para a gente curtir aqui em Floripa. Então, fica o convite desse evento que vai acontecer São João na Arena Floripa, aqui na nossa capital. Volto com vocês. Boa, Érica, isso. Aproveita por aí, viu? Tiago Pires, obrigada por hoje. Um beijo para todo mundo. Beijo no coração. Até amanhã, 6h30.